Bom, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Estamos aí a 5 minutos de começar o nosso horário oficial dessa a palestra aí dessa noite, do dia 20 de setembro aqui, chegando próximo às 19 horas e 30 minutos, que é o horário que a gente vai dar o pontapé inicial aqui da palestra. Enquanto isso, não tem alguns ainda conectando, ainda está entrando mais gente. Eu desde já, quero dar as boas-vindas a todos, agradecer mais uma vez a participação de vocês, né? Que já estamos desde ontem. Ontem nós tivemos a palestra do Bruno Benites, né? Nosso palestrante, que foi muito show a palestra. E hoje, né? Hoje é o pico, né? Hoje é uma grande palestra que nós temos aí pela frente aí, né? O professor Frederico Rodrigues, doutor, uma grande experiência tanto acadêmica como profissional, prática, o Fred da Intraf aí, então hoje é com ele aí, tá? Em breve a gente já vai começar a palestra aí, e a gente vai só esperar uns 2 minutinhos aí para estabilizar as conexões aí, e já vamos dar o pontapé inicial. E aí a dinâmica é a mesma de ontem, né? O palestrante vai passar todo o conteúdo, né, da sua apresentação, e ao final a gente vai abrir para conversa, perguntas, né? Limitado a um tempo de 15 minutos, né? Porque senão também o palestrante tem compromisso pessoal e aí extrapola demais. Então a gente deixa 15 minutos, a gente pede que as perguntas sejam bem objetivas, todas vão ser respondidas. Se por acaso estourar o tempo, não tiver uma pergunta que não foi respondida, a gente passa, né, essa pergunta para o palestrante e depois ele vai com carinho aí avaliar e responder daí todas essas perguntas que não tiveram tempo de ser respondida dentro da janela dos 15 minutos aí, ok? Bom, então, a palestra, depois todas as palestras aqui da Semana Nacional do Trânsito aqui, elas vão ser armazenadas no nosso YouTube, depois eu vou passar o endereço do YouTube aí, e aí você se cadastra lá no YouTube, lá, se inscreve lá, ativa o sininho, porque ativa o sininho, porque tu só vai saber quando a palestra subiu, você recebe a notificação, o YouTube te avisa que a palestra subiu, e aí você pode ir lá e ver, vai ficar armazenado lá no YouTube, ok? Toda a apresentação. Bom, pessoal, então, vamos lá, né? Faltando 2 minutinhos. Hoje, tá? Na Semana Nacional do Trânsito, traz o tema de segurança viária, né? Segurança viária, um tema extremamente importante, né? A gente já vinha falando ontem, né? Usando muito esse termo, da importância de ter um engenheiro especialista para verificar a implantação dos dispositivos, se estão adequados, enfim. E hoje para a gente discutir isso aí, conversar a respeito disso. E o palestrante que a gente tem hoje aí é Frederico Rodrigues. Frederico Rodrigues é sócio fundador do Grupo Intraf, é doutor em Engenharia de Transportes pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Engenharia Urbana pela UFU e graduado em Engenharia Civil pela UFMG, né? Consultor internacional em mais de 600 projetos em 8 países, é membro da Câmara Temática do CONTRAN, é secretário da Comissão de Estudos Dispositivos Auxiliares da ABNT, é atual membro do Núcleo de Infraestrutura do Observatório Nacional da Segurança Viária, possui cerca de 40 artigos científicos publicados, possui acreditação completa na metodologia IREP, e atua nas áreas de tráfego, mobilidade, geotecnologia, transporte, segurança viária, supervisão, entre outros. É professor dessa disciplina de segurança viária, que vai ser a apresentação hoje aqui, nesse workshop da Semana Nacional do Trânsito, e professor de cursos de pós-graduação, o nosso professor aqui no IPOS, aqui, um professor muito bem avaliado, que os alunos têm um carinho muito grande, e também tem a experiência acadêmica, né? Já foi professor de cursos de engenharia civil, de pós-graduação, em outras instituições, né? E Frederico Rodrigues, né? Diretor CEL da Intraf. Fred, boa noite, fica à vontade, a palavra é sua daqui para frente aí. Boa noite, Giovanni. Boa noite a todos que estão com a gente aqui. Bom, primeiramente, Giovanni, agradecer o convite aí. É sempre um prazer falar sobre esse tema. Pergunto apenas aí, questão técnica, se a minha apresentação já está na tela para vocês. Sim, subiu, capa, está na capa. Tá certo, senhores. Bom, toda vez que eu sou convidado para uma palestra, eu fico pensando, e aí, qual será meu público? Aonde focar? O que eu dou ênfase?
E aí, geralmente, a gente está sempre em algum auditório, correndo, às vezes tem 15 minutos, 20, né, a última que foi lá na BCR foram 15 minutos. Aí eu pensei, eu vou fazer uma coisa diferente dessa vez. Estou em casa, estou na IPOS, sou funcionário da IPOS, né? Então, tranquilo lá, meu chefe Giovanni vai estar lá, espero que ele não me demita. Eu vou fazer mais um bate-papo, como se a gente sentasse assim, não vou falar num boteco, porque é feio, né? Mas se a gente sentasse assim, fizesse uma roda, vamos falar sobre segurança viária. Então, essa é a ideia do que eu quero fazer com vocês aqui hoje. E, ao final, a gente vai abrir aí para perguntas, né? Eu vou dar uma enroladinha aqui mais uns 2 minutos. Ontem eu assisti aí, as pessoas foram entrando, igual você está entrando agora. Obrigado pela apresentação aí, Giovanni, né? E só complementando algumas coisas, né? Então, estou aí trabalhando nessa área há 16 anos e meio, né? E muita gente aqui também é da área, fala que é chamada cachaça, né? Você vai gostando cada vez mais e a gente vai querendo estudar e aprender cada vez mais. E o interessante é que a gente, estou aqui na posição de palestrante, mas tenho certeza que vários dos meus telespectadores poderiam vir aqui fazer uma palestra até melhor do que a minha. Todo mundo, todo não, mas grandes nomes da área aí, né? E o interessante é a gente ver que a gente está sempre aprendendo, né? Essa disciplina que eu devo ter dado aí umas 10 turmas dessa, pelo IPOS aí. Eu sempre tenho um aluno que traz uma experiência nova, muita gente que trabalha aí em concessionárias, em consultoria, né? Então é muito bom essa troca de experiência. Por que eu estou querendo trazer mais um bate-papo? Porque eu preciso que vocês, como interessados da área, nos ajude numa espécie de missão que nós temos agora no Brasil. O que eu chamo agora? Eu vou começar virando a minha página aqui, sabe? Seguinte, senhores, a gente vê, a gente que estuda aí um bocado de material, né, para a gente poder dar uma aula, para a gente poder saber fazer um projeto, a gente tem visto que diferentes países estão em diferentes níveis de discussão de segurança viária. No Brasil, eu tenho batido muito forte, vou falar aí nos últimos 2, 3 anos, em quebras de paradigma. Por quê? Porque muitas vezes eu faço alguma postagem no LinkedIn, ou mando na minha lista que eu criei no celular de grupo técnico, e eu vejo que eu vou perdendo alguns amigos. As pessoas vão me deletando, porque não gostam muito das coisas que eu falo. Então, eu vejo que a gente realmente está numa etapa ainda de quebrar paradigmas. E o que eu quero fazer aqui hoje é um pouco nessa linha, um pouco mais de calma, né? Porque às vezes a gente tem que fazer isso muito corrido. Mas, por exemplo, enquanto eu tenho aí países que já têm a total certeza de que nós temos que mudar a responsabilidade dos sinistros, aqui no Brasil a gente ainda tem que conscientizar isso. Ou seja, para grande parte das pessoas da área, para grande parte dos engenheiros rodoviários, se você perguntar assim, qual a principal causa dos sinistros, todo mundo vai ser unânime em dizer o usuário. E essa é uma frase errada. Para quem já teve contato, tenho certeza que vários de vocês tiveram contato, a gente vai ver alguns slides, a visão zero, o Vision Zero, Vision Zero, né? Então fica pior. Ele tem mostrado o seguinte, os países que são bem-sucedidos na questão da segurança viária, tirou a responsabilidade da segurança viária do usuário e passou ela para projetista, para construtor, para operador da via. Aqui no Brasil a gente ainda tem que discutir isso. Ainda tem que discutir. Fiz uma postagem no LinkedIn uma vez, nossa, mas a pessoa me escrachou. Né? Porque ninguém põe a culpa no usuário que é imprudente, ninguém põe a culpa na falta de respeito aos limites de velocidade do usuário. Gente, essas duas frases estão certas. O usuário desrespeita a velocidade, o usuário é imprudente. Mas enquanto a gente ainda tiver essa mentalidade de que tem que ser a responsabilidade do usuário ser certo ou errado, falar de segurança viária é um pouco utópico, para não falar totalmente.
Então, a gente tem países aí que estão muito à frente nessa filosofia, nessa reflexão, mas o brasileiro tem aquela mania também de inferioridade, né? A gente, quem tem oportunidade aí de viajar no exterior, né, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, volta assim, né, triste, rabinho entre as pernas, a gente sentindo o último dos países. Mas, gente, já tive, igual o Giovanni apresentou para vocês aí, já tive a oportunidade de trabalhar em outros 7 países. E vou dizer o seguinte, nós estamos no meio do caminho. A gente não é zero de forma alguma. A gente está com uma série de problemas resolvidos, uma série de problemas que a gente já venceu, né? Mas temos aí vários outros a vencer, né? Então, da mesma forma que eu admiro os países que têm, vamos pegar aí Suécia, Dinamarca, que tem a visão zero implícita, nós estamos no meio do caminho. Mas eu preciso que a gente esteja imbuídos disso, e vocês, por terem interesse aqui, eu peço o apoio de vocês, né? Então, é isso que eu estava falando, né? A conscientização do sistema seguro e visão zero. E aí, gente, me desculpa se eu for redundante e repetitivo, às vezes eu posso já falar uma frase que vai estar no meu próximo slide, né? Visão zero, para quem já foi meu aluno sabe que eu falo isso, não é zero acidentes, ou melhor, não é zero sinistros, é zero OLGs, óbitos e lesões graves. Nosso foco tem que ser vítimas, não sinistros. Fred, mas espera aí, pô, é a mesma coisa, se eu reduzir sinistro, eu vou reduzir vítimas. De forma geral, sim, porém, você não consegue zerar os sinistros, porque aí tem a parcela humana mesmo. Agora, zerar as vítimas, zerar OLGs, essa é a meta. E isso já é uma quebra de paradigma, a gente vai ver alguns detalhes aí para frente, alguns slides com mais detalhes, né? Essa mudança, a gente está evoluindo. Então, você vê várias pessoas, eu fico muito feliz quando eu vejo as postagens no LinkedIn, a pessoa concluiu o curso Visão Zero, ou então uma instituição, sei lá, a NTT, DENIT, a BETRANS, a BCR e a ABSEV, olha, promovendo um curso junto com o Banco Mundial, junto com a Visão Zero. Então, ou seja, a gente está nesse processo de transformação. É o que eu falei, nós não estamos junto aos países do primeiro mundo, mas acredite, nós estamos melhor do que vários países. Então, o que eu quero ficar realmente discutindo com vocês um pouco é essas pautas bastante interessantes. Ontem nós tivemos uma palestra extremamente técnica, né? O Bruno Benites aí. Eu vou realmente mais ficar falando com vocês a respeito dessas grandes chavões. Então, senhores, não importa o número de sinistros, mas sim o número de vítimas. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Fizemos um trabalho recente, dentre vários, né? Esse foi um que chamou muita atenção, na concessionária Rutas de Lima, que é no Peru. E a gente fez análise do total de sinistros ao longo do dia. Gente, de dia, o mundo acaba de total de número de sinistros. É muito grande, muito grande. À noite, é bem menor. Bem menor. Beleza. Aí, se formos nós na visão antiga, opa, então vamos focar os nossos esforços nos estudos do que está acontecendo durante o dia, porque é onde está acontecendo os maior número de sinistros. Só que quando você vai olhar OLGs, óbitos e lesões graves, o número é muito maior à noite do que de dia. Ué, como assim? Acontece mais sinistro de dia, mas acontece mais vítima à noite? Sim. E é simples de entender quando eu falo. De dia, senhores, depois entrem no Google, não entra agora não, presta atenção. Depois entra no Google e digita lá Pan-Americana Norte, Pan-Americana Sul, em Lima, para você ver a cara da rodovia. Ela é lotada de veículos durante o dia, mas é muito veículo mesmo. E as pessoas costumam achar que congestionamento só tem malefícios, mas congestionamento é ótimo, por exemplo, para reduzir OLGs. O que acontece? Densidade elevadíssima, aí quem é da área de engenharia de tráfego, né? Densidade elevadíssima, obviamente a curva de velocidade vai lá embaixo, velocidade baixíssima. Mas você não falou que acontece muito sinistro? Acontece. Muita colisão traseira, muita colisão lateral, mas em baixa velocidade, mas acontece muito. Beleza. Quando você vai olhar à noite, pouquíssimos veículos, densidade baixa,
velocidade de operação lá em cima, velocidade alta, energia cinética alta, os sinistros que acontecem geram muito mais vítimas severas. Então, olha que interessante. Aí essa frase começa a fazer sentido. E são coisas que a gente tem que ficar batendo na tecla com as pessoas. Você vai ver muita gente falando assim, porque temos que reduzir o número de acidentes. Porque temos... As pessoas, às vezes, focam na questão errada. Ainda mais o Brasil, um país que não tem dinheiro sobrando para tudo. Outra coisa, aquela frase, o pessoal meus amigos que eu vou perder no LinkedIn, né? Gente, todos vocês já falaram uma vez na vida, errar é humano. Mas por que você fala que errar é humano, mas na segurança viária, aí você já começa a botar a culpa. Ah, mas se não tivesse feito isso, mas se tivesse respeitado aquele limite de velocidade, senhores, sim, o ser humano vai cometer imprudência, ou às vezes não é imprudência, às vezes vai cometer um equívoco mesmo. Mas a filosofia da visão zero ele não deve pagar com a vida pelo seu erro. Isso é fato. Outra frasezinha de impacto. Gente, para quem assistiu minha palestra lá na Brasvias, eu confesso que algumas coisas são repetidas, mas eu vou falar com mais calma, mas não é somente o que está lá, tá? Fiquem tranquilos que vocês vão ver coisas novas. Nós somos ilógicos e não percebemos. Quer ver que eu vou provar para vocês isso? Para quem já viu minha aula, sabe disso daqui. Nenhum de nós, para economizar 10% na compra de um apartamento, aceitaria comprar um apartamento sem proteção lateral na nossa varanda. Nenhum de nós aceitaria. Tenho certeza que não tem ninguém insano aqui para falar, não, mas, 10% de desconto, do jeito que tá caro as coisas, eu topo. Não, vocês não topam. Vocês não topam. Nem que eu fale assim com você, não, mas a gente pinta uma linha amarela aqui, a 50 centímetros, que significa o seguinte, não passa essa linha amarela. Não. Nenhum de nós toparíamos. Certo? Porém, a gente acha normal situações assim. A gente acha normal ler uma matéria que fala assim, ônibus caiu em ribanceira. Médica vai desviar de um cachorro e cai na ribanceira. Fica 2 dias desaparecida. Isso acho que aconteceu no Paraná. Não é normal cair em ribanceira. Não é normal você ter tantos perigos não protegidos à beira da rodovia sem uma proteção. E aqui é o único exemplo que eu estou dando que a gente precisa mudar esses paradigmas. Ora, por que eu aceito uma coisa e não aceito outra? Essa questão, a gente, quando pega o relatório CNT, aquele que investiga as configurações das rodovias, você vê lá que grande parte, mais da metade, tá? Eu não lembro o número de cor, mas é mais da metade das rodovias investigadas não tem contenção lateral como deveria. E aí você faz o seguinte, você pega a base da Polícia Rodoviária Federal e faz uma análise de qual é o tipo de sinistro que mais gera vítimas. Quando você agrupa lá, porque na base da PRF é separado, quando você agrupa saída de pista com colisão com objeto fixo, senhores, esse é o tipo de sinistro que mais gera vítima no país, que mais gera vítima no Brasil. Não sou eu quem fala, é a base da PRF. Ah, Fred, mas a base da PRF tem falhas. Sim, a base da PRF tem trechos que ela não tem ano que tem num lugar e não tem em outro, tem, às vezes, subnotificação, né? Eu já fiz uma comparação da base da PRF com uma outra base, ela tem uma subnotificação, mas, sem dúvida, para macro e meso, e às vezes até micro planejamento, ela faz milagres. E veja, a gente, entre aspas, não tem que pensar, então, como é que a gente reduz, como é que a gente atinge o sinistro que mais gera OLGs no país. A gente não tem que pensar. Porque algumas soluções de segurança viária tem que se pensar. A área urbana, nossa, é interseção que você tem que remodelar, e aí você tem que pensar na capacidade viária. Agora, fazer a contenção lateral é só bolso. E para quem assistiu ontem, a gente consegue aí com... Na verdade, são vários elementos, eu não lembro de qual separado quanto que é, mas menos de 15% de aumento por quilômetro. Vamos botar aí, da ordem de 10% de aumento por quilômetro, a gente consegue atingir o sinistro que mais gera OLGs no país. Países que obtiveram sucesso na minimização dos problemas de segurança viária transferiram a responsabilidade do usuário para o projetista, construtor e responsáveis pela via. Lembra do nosso apartamento sem varanda?
Senhores, um apartamento sem varanda, todo mundo ia perguntar assim, gente, mas quem foi a construtora que terminou um apartamento sem varanda? Ou então, a prefeitura deu habite para aquele apartamento? Ou então, quem é o louco que comprou um apartamento sem varanda? Mas ninguém vai falar o seguinte, mas o cara que caiu lá estava bebendo na varanda. Ninguém vai falar isso. Ou seja, a gente consegue colocar a responsabilidade do prédio sem varanda no projetista, no construtor, na prefeitura, no dono do apartamento, mas a gente não colocaria no cara que caiu lá, caiu porque bebeu. Então a gente tem que acabar com esse e se o usuário errar? Eu garanto a vocês, o usuário vai errar. O usuário vai errar. O pessoal está levantando a mão, mas vamos fazer sempre no final. No final a gente deixa para comentar tudo e discutir aí. Ainda mais pessoas tão ilustres como tem a honra. Positivo, final aí. Senhores, olha, isso aqui é uma imagem do curso de Visão Zero, que eu também fiz, né, que mostra a visão antiga e a visão nova. Então, visão tradicional foca-se nos sinistros e no usuário. O usuário errou. O número de sinistros está elevado. Abordagem do sistema seguro foca-se na lesão, nos OLGs, nas OLGs, nos OLGs. E no projetista, no construtor e no responsável pela via. Então, isso é uma questão importante para a gente mudar na nossa cabeça. Essa aqui é legal. Por incrível que pareça, senhores, é preciso lembrar, em projetos de segurança de rodovias, que o pedestre também é gente. E por eu falar pedestre também é gente, eu avisei ali, eu estou falando de forma irônica. O que tem de rodoviarista, que acha que a vida é veículo, caminhão, logística, carga, tráfego, tudo isso é importante. Mas eu vou contar uma coisa para vocês, que talvez para alguns seja novidade, para quem já foi meu aluno, nem tanto, tá? Mas, deixa eu ver se é o próximo slide. Atropelamento é a primeira causa-morte em rodovias concedidas no Brasil. Primeira. E a segunda em rodovias públicas federais. Fred, onde é que você tirou esse número? Das concedidas dos dados públicos de sinistros fornecidos no site da NTT e o das rodovias públicas federais pela base da PRF. Na pior das hipóteses, se houver alguma falha de imprecisão, esse número cai para segundo lugar, na pior das hipóteses, para terceiro. Mas eu garanto para vocês, atropelamento figura entre as principais causa-morte nas rodovias brasileiras. E aí, muitas vezes, a gente vai ver lá a nossa preocupação, ampliação de capacidade, gatilho de terceira faixa, duplicação, uma série de coisas. E, senhores, e o atropelamento? E vamos dizer assim, e um número significativo de quilômetros de gradis para a gente utilizar em travessias urbanas. Porque tem um detalhe, senhores, pedestre tem o mesmo comportamento de água. Ele vai buscar o menor caminho, sempre. Sempre. Costumo brincar, para quem é o cristão, ou mesmo quem não é cristão, mas conhece um pouco a história, né, de Pôncio Pilatos, né, que ele falou, gente, eu lavo as mãos, vocês decidam aí, eu não vou opinar nessa questão de crucifica ou não crucifica, não. Eu costumo brincar que passarela, sem gradil embaixo, sem canalização de pedestres, como toda passarela tem um nome, deveria ter o nome de passarela Pôncio Pilatos. Você coloca, lava as mãos e, gente, eu tenho dados aqui de comparações, não só eu, né? Vários estudos mostram o quanto é diferente o número de atropelamentos em trechos de passarelas com e sem gradil embaixo. Então, assim, eu sou engenheiro civil, trabalho muito com rodovia, a minha área de segurança viária que eu gosto de mexer é rodoviária, mas, por favor, gente, tenha esse lado humano do processo e lembrar que os pedestres são dos que mais morrem em rodovias. Não vamos pensar somente na grande infraestrutura, né? No pavimento e na duplicação da rodovia e nos taludes, nos aterros. Temos que lembrar das coisas, entre aspas, simples para pedestres. E aí, enquanto a gente apenas
fornecer a condição dos usuários trafegarem com maior conforto e velocidade nas vias, falar em segurança viária é utopia. Então, muitas vezes, a gente, por vir de um histórico de rodovias com estado de conservação inadequado, com estado de conservação de manutenção não como deveria ser, quando a gente vê aquela rodovia com pavimento excelente, o IRI baixo, a LFO pintar aquela linha faixa amarela bonitaça, as placas direitinho, a gente acha que isso é segurança viária. E, gente, isso não é segurança viária. Isso é dar as condições de conforto para o usuário desenvolver uma maior energia cinética, vulgo aumento de velocidade. E se vocês lembram da equação de energia cinética, MV2, eu vou mostrar no próximo slide, a velocidade é elevada ao quadrado. Então, a energia cinética, ela aumenta com o quadrado da velocidade. Ora, se eu estou dando condições do usuário aumentar a sua energia cinética, eu também preciso pensar em como absorvê-la, como amortecê-la, se necessário for. A gente não pode ficar achando que simplesmente fazer um pavimento tapete mais meia dúzia de placa, falou, beleza, posso ir embora para casa, fiz a minha parte. Não, a parte que nós fizemos, gente, sem dúvida, você está provendo logística, você está provendo condições de trafegabilidade, você está melhorando, reduzindo o custo do Brasil de deslocamento de carga, sem dúvida você está fazendo isso. Mas não necessariamente você está aumentando a segurança viária, você está aumentando a energia cinética. E aí, ó, é essa equaçãozinha aí, né? MV2/2. Não sei se vocês já viram o gráfico que mostra o índice de óbitos em atropelamentos em função da velocidade. Né? Não é linear, óbvio que não é linear, por causa da energia cinética, tem a ver com o quadrado da velocidade. Então, existe um movimento, por exemplo, nas cidades, de reduzir o limite para 50. E em muitos locais você vai ver o zona 30. Da onde raios tiraram esse 30? Foi da cartola? Não. Foi da análise da curva de mortalidade em função de atropelamento. O zona 30 tem uma super mega explicação que tem a ver com isso. A questão da mortalidade na velocidade de atropelamento. Olha a informação interessante. Uma desaceleração brusca, e aí, né, ontem o Bruno falou, né, sobre o ASI, né, o nível de amortecimento de impacto, né, de deflexão das defensas, por exemplo, né, numa desaceleração brusca, o nosso fígado passa de 1,7 quilos para 47 quilos a 100 km por hora. Ou seja, se eu estou dando possibilidade da gente aumentar a energia cinética, eu preciso pensar em como absorvê-la. Isso aqui eu falei, né? Um pavimento tapete mais meia dúzia de placas, senhores, não é segurança viária. Mas não vamos ficar tristes, você está falando baboseira. Não, isso aqui é condições de trafegabilidade, isso aqui é melhor escoamento, isso aqui é melhor conforto para o usuário, melhor sentimento, e o usuário tem um sentimento de segurança, mas é um falso sentimento de segurança. A gente acha que uma estrada com buraco, a gente dirige muito mais tenso. É claro que a gente dirige muito mais tenso, mas essa tensão tem um mega benefício. Você dirige com uma atenção muito maior. Enquanto na rodovia que tem um pavimento tapete e meia dúzia de placas, você relaxa, você desenvolve velocidades maiores, a sua atenção não fica focada na rodovia. Por exemplo, rodovia com buraco, tem certeza que vocês abaixam o volume do som do carro. Isso significa concentração total na rodovia. E um detalhe, eu não estou falando para não fazer isso aqui não, tá, gente? É claro que não estou falando para não fazer isso. Só estou falando que a gente parar por aqui não é legal. Se você vê as comemorações de rodovias entregues no Brasil, ela às vezes para por aqui. E aí, vamos olhar como é que é uma rodovia nos países que estão evoluindo em termos de sistema seguro. Não é assim. Ela tem esses, entre aspas, esses penduricalhos que realmente são focados em segurança viária. Bom, eu trago essa informação aqui, eu também apresentei ela lá na BCR, né? É um documento muito interessante do Banco Mundial, que, né, eu trago aqui só o resumo para vocês. Olha o que eles falam. A parte de cima é a tradução do que tem embaixo. Melhorar a pavimentação em rodovias de má qualidade, sem melhorar adicionalmente a infraestrutura, e a infraestrutura é o que eu estou chamando, entre aspas, de adicionais, de penduricalhos.
Os estudos do Banco Mundial provam que não é efetivo. Aumenta o risco de ocorrência de sinistros e, consequentemente, OLGs. Porque a gente está dando condições do usuário percorrer mais rápido, né? Igual eu brinquei lá na BCR. Às vezes a gente está dando condição do usuário sofrer um sinistro com muito mais conforto. Mas é a verdade. Então, fica aí, né? Depois acho que essa palestra vai ficar online aí. É um documento muito interessante que fala, olha o nome dele, Evidências do que funciona e do que não funciona, em termos de intervenções de segurança viária. Olha isso daqui, senhores. Para quem é aqui de BH, conhece muito esse local. Isso é o viaduto de São Francisco, no anel rodoviário. E aqui eu tenho uma passarela. A gente já pensa no pedestre. Eu tenho uma passarela. Eu tenho uma rodovia duplicada com segregação física. Então, eu tenho aquela preocupação em duplicar a rodovia, não precisa, já tem aqui. Olha o pavimento aqui, gente. Aonde eu estou vendo o pavimento aqui está um tapete. Sinalização horizontal, belezinha, estou vendo direitinho, as faixas estão bem segregadas. Mas, para quem conhece a metodologia IRAP, eu fiz a simulação de codificar esse trecho na metodologia IRAP. E olha qual foi o resultado. Nós obtivemos 1 estrela para os 4 modos de transporte. Para os usuários de automóvel, para os motociclistas, para o pedestre e para o ciclista. Ué, Fred, mas como assim? Bom, gente, existe uma série de problemas aqui, né? Então, por exemplo, passarela sem canalização para que o pedestre não busque o menor caminho. Ocupação lindeira muito próxima da via. Hazards, né, que é o termo em inglês, perigos à margem da rodovia sem proteção nenhuma. E aí a gente poderia ficar listando vários problemas aqui. Mas é só para mostrar o seguinte, que não é duplicar uma rodovia ou colocar uma passarela que vai resolver os problemas, não. A gente precisa ir um pouco além. E as intervenções de segurança viária, senhores, acredite, não se compara o custo delas com o custo da infraestrutura de mobilidade. A infraestrutura de trafegabilidade é que é cara. A gente vai ver nos próximos slides um exemplo bem prático disso. Gente, não me joguem pedras, tá? Mas atender normas não é necessariamente prover segurança viária. É o primeiro degrau da nossa escada, mas não é necessariamente. Tá? Muitos de vocês devem conhecer a 15486, né? E quando vocês vão naquele segundo ábaco de nível de contenção, me fala qual situação que você vai conseguir ter uma exigência de uma defesa maior do que H1. Tem que dar tudo de errado, tudo. Mais de 25% de veículos pesados, VMD elevadíssimo, classe 0, 1, e no final ainda tem que perguntar o seguinte, o terreno é montanhoso? Porque se não for, o nível de contenção é alta, a H1 atende. Aí também quem conhece o nível de contenção H1, ela segura veículos até 10 toneladas. Gente, o tanto de ônibus que nós temos nas vias, o tanto de caminhões com peso muito maior. E aí, às vezes, né, projetista, contratante, de novo, nós não temos dinheiro sobrando, né? Nós não temos dinheiro sobrando. Negócio, gente, está atendendo a norma? Tá, pronto. A pergunta termina aí. A pergunta, está atendendo a norma? Tá, então pronto. Aí, vou dar um exemplo diferente disso, né? Porque eu até conheço o responsável que está aqui nos assistindo. Se você fosse aplicar 15486 ipsis literis, para quem conhece a MG10 aqui em Belo Horizonte, a gente não teria tripla onda lá. A gente teria H1, simplesinha. Então a gente precisa quebrar esse paradigma de falar assim, não, mas eu atendi a 15486, eu entendi a norma. Ela é um indício, ela é um caminho, tá? Mas ela não, por si só, ela não se resolve. Porque tem outro detalhe. Teorema de Pitágoras, ele é uma verdade. A2 é igual a B2 mais C2. A norma, se ela fosse uma verdade plena absoluta, ela não seria revisada periodicamente. O fato das normas serem revisadas periodicamente é porque nós estamos aprendendo que, olha, isso aqui pode ser melhorado aqui, isso pode ser melhorado ali. Então, nós estamos em constante evolução. Um excelente projetista geométrico, senhores, não é suficiente para a segurança viária. Não é.
Tem muita gente que entende de geometria, que é uma maravilha, mas entende geometria focada em trafegabilidade, mobilidade. Óbvio, o cara conhece superlargura, superelevação, isso faz parte de segurança viária, mas isso é muito pouco. Nós temos que ir além. Existe como ir além. E aí eu trago para vocês esse sinistro aqui que vocês devem ter visto aí, à torta e à direita, nos vídeos que foram compartilhados, né? É uma rótula vazada, que vários de vocês sabem, não, rótula vazada é um absurdo, temos que fechar rótulas, rótula vazada é um absurdo, beleza. Então, é aquilo que eu falo, nós estamos no meio do caminho. Grande parte de vocês já sabe que a gente deve evitar rótulas vazadas, que a gente deve fechá-las. Existe uma filosofia maior que dá para fazer sobre por que elas são vazadas, dá para explicar tranquilamente, eu consigo explicar isso para vocês, mas a gente não vai ter tempo. Mas é o seguinte, quando você fecha uma rótula, você não elimina o sinistro, mas você muda a angulação de colisão. Você passa de uma colisão transversal para uma colisão lateral. Então, veja nessa imagem aqui, olha. Os veículos, em vez de baterem assim, igual aconteceu aqui, eles vão bater de lado. E a severidade de uma colisão lateral é menor do que uma colisão transversal. Então, entende de novo que a gente está focado nas vítimas, não no sinistro, mas também garanto a vocês que vai haver uma redução de sinistros. Por quê? Como o veículo vai reduzir a velocidade, o tempo de reação para todo mundo que está ali é maior. Mas o foco é a gente estar reduzindo, né, melhorando o ângulo de colisão. Mas aí tudo bem, é o seguinte, nós já estamos na etapa que, Fred, ok, todo mundo aqui já sabe que tem que fechar a rótula. Pronto, passou, vira a página, não fica falando a mesma coisa repetida, não. Mas aí eu vou mostrar um negócio para vocês, senhores. Então, aqui a pergunta, ok, já sabemos que rótulas abertas não são legais. Logo, vamos fechá-las. Mas a gente só tem que preocupar em fechar? Aí eu vou mostrar para vocês esses dois projetos. E faça a pergunta para a gente não delongar. O ângulo de colisão aqui não está praticamente o mesmo? Eu não vou ter colisões transversais? Então, senhores, agora o nosso próximo passo é, uma vez que a gente sabe que nós devemos fazer rótulas fechadas, temos que preocupar com o ângulo de colisão dos veículos, porque senão a gente vai trocar, entre aspas, 6 por meia dúzia. Independente de quem é a responsabilidade, senhores, as leis da física são as mesmas, e as pessoas continuarão morrendo nas vias, porque aí existe um problema sistêmico. Você já deve ter visto custos de sinistros. Só que esses custos se repartem em diferentes bolsos. É isso que eu estou falando. Às vezes é o poder público, às vezes é o poder concedente, às vezes é a jurisdição, é o seguro do veículo, às vezes é o hospital, às vezes é o Ministério da Saúde que vai estar arcando com as vítimas, às vezes é o Ministério do Transporte que vai estar investindo. A questão é, independentemente da responsabilidade, senhores, vai estar acontecendo. E aí nós precisamos pensar em questões acima, né? Por exemplo, sei de países que investimento em segurança viária provém do Ministério da Saúde. Olha que legal. Porque, às vezes, se você tem esse estudo, eu vou chutar, tá? Acho que 30% dos leitos são ocupados por vítimas do trânsito. Ora, então por que eu vou ficar, entre aspas, correndo atrás de remediar se eu posso vacinar? Em vez de eu ficar caçando mais médicos para poder tratar de mais feridos, de mais doentes, por que eu não evito que cheguem mais feridos e doentes no meu hospital? Então é uma abordagem, gente, aí está muito acima de mim, né? Um mero engenheiro aqui que lê algumas coisas, né? Mas é um problema sistêmico. É uma análise macro, né? Lembra que eu falei que nós já estamos no nível 2? Que nós estamos aí... não somos mais um zero absoluto. A gente já demos alguns passos. E, por exemplo, a gente sabe que a gente tem que colocar contenção lateral. Mas, senhores, muito cuidado agora. Agora a gente tem que preocupar em como as pessoas estão colocando essas contenções laterais. Como estão colocando os terminais atenuadores. Como estão colocando os absorvedores de energia. Eu estou com a defesa depois do meio-fio de todo tamanho aí. Isso aqui é um que eu peguei rápido para mostrar para vocês, mas o que a gente vê de
de barbaridades, que é o seguinte, o dia que for demandado, muito provavelmente não vai cumprir a sua função. Então, a gente tem que tomar cuidado para não estar fazendo uma série de enfeites caros, porque para enfeite, uma defesa metálica é caro. É caro. Se você colocar um TAI, então, e se você tiver pontos antes, você colocou um tal, né, o amortecedor mesmo, fica cara a sua infraestrutura de contenção lateral e pontual. Então, agora, né, eu vi ontem, né, o pessoal comentando aí da necessidade de melhorar a qualidade técnica dos instaladores. Né? Porque, por exemplo, você contrata, você está julgando que a pessoa está instalando corretamente, mas não está. Eu vi uma pergunta ontem, eu ia comentar, mas já estava no final, né? Os diálogos delongaram muito. Eu acho que até digitei ontem, no chat ontem, né? A gente fez um estudo contratado para não vou falar, né, para um cliente específico X aí, e a gente, a preocupação dele é a seguinte: como é que estão as minhas contenções laterais? Estão certas? Atendem normas? E a gente avaliou diversos parâmetros, né, aquela sopa de letrinhas que o Bruno falou, o A, o W, avaliamos a altura, um monte de coisa. E a conclusão era que mais de 90% de todas as contenções instaladas na rodovia X que a gente avaliou não atendiam à norma e tinham grande probabilidade de não cumprir a sua função caso fossem demandadas por um veículo desgovernado, saindo da pista, etc. Senhores, ter um IRI legal, bom, não é segurança, é conforto. Ah, Fred, você fala umas bobeiras, pô. Porque é o seguinte, cara, você tem lá buraco demais, tal. Senhores, nós estamos falando de preponderâncias. Não é uma coisa do tipo 0 ou 1. Mas sim, um IRI menor que 2,7 te dá um conforto de trafegabilidade sem trepidação, sem te exigir uma atenção maior para ver se não tem um buraquinho aqui, se não tem um buraco ali. Então, ele te dá uma condição de trafegar com mais conforto. E, senhores, rodovias boas precisam de conforto. O Fred não está falando que a gente não deve ter conforto nas vias, não está falando isso. Ele está falando que só isso não é segurança viária. São coisas diferentes. Bom, e para descontrair, eu acho que essa imagem dá para a gente filosofar bastante sobre o que eu acabei de falar. Olha que legal. Ó. Bandeirinha dos Estados Unidos e o comentário. Nós temos ondulações na beira da rodovia para o motorista acordar caso durma no volante. Aí eu vou fazer um parênteses na nossa piada. Gente, o Vibraline, o sonorizador no bordo da via, é algo de baixíssimo custo em relação ao benefício que tem. O RCB, né, relação custo-benefício dessa intervenção é muito elevada. E também não tem que pensar. Vocês sabiam que se você fizer um par de filtros na base da PRF, você vai concluir, ele vai te mostrar que mais da metade, a última vez que eu fiz essa análise foi 51%, de todas as saídas de pistas e ou colisão com objeto fixo acontecem em tangentes, em retas. É um cara que dormiu, é um cara que mexeu no celular, é um cara que olhou o GPS, é um cara que qualquer motivo. Então, em meia piadinha, considerem aí essa contramedida, porque ela é significativamente interessante. E o que tem de material da FHWA para você se convencer disso daí na internet, não é brincadeira. Bom, mas voltando à piada. Então, a bandeirinha dos Estados Unidos falando que nós temos ondulações na beira da rodovia para o motorista não dormir ao volante. Aí vem o brasileiro falar com ele assim, amador, né? Olha a nossa rodovia. Óbvio que é exagerado para realmente ser em tom de piada, mas remete um pouco àquilo que eu falo. Uma rodovia sim, senhores, de novo, não é para deixar a rodovia assim, mas a rodovia sim, você vai estar com a atenção descomunalmente focada, seu rádio não vai estar ligado, você vai estar assim, dirigindo hiper devagar, baixíssima energia cinética, com esse IRI aqui que está atendendo ao infinito. Agora, quando a gente gera apenas o tal do tapete, é que a gente aumenta a energia cinética e podemos ter outros problemas. Senhores, estamos caminhando aqui para o fim. Isso daqui, eu também passei rapidamente lá na BCR, quando eu falo que eu estou ficando feliz, que eu tenho muitas expectativas com a segunda década da segurança viária, da segurança no trânsito, que começou agora. Quer dizer, já tem 2 anos, né? A primeira, a gente deu alguns passos, mas poucos passos. Agora nós temos aí de cara um Penatrans.
Para quem não conhece, é interessado pela área de segurança viária, pesquise aí, Penatrans no Google, leia as diretrizes dele. Sigam aí o Frederico Carneiro, viajando de estado em estado para assinar o compromisso dos estados e se comprometer com o Penatrans. Não é só o Penatrans, olha o tanto de discussão que está tendo. Nós temos disciplina de segurança viária em pós-graduação, nós temos aí o Observatório fazendo um trabalho fantástico, quem conhece o trabalho Rodovias que Perdoa do Observatório. Então, assim, eu tenho muitas boas expectativas para a segunda década de segurança viária do Brasil. E aí, esse aqui é um outro exemplo. As modelagens de concessão de rodovias, elas, graças a Deus e graças a realmente acordamos, ela não está mais pensando apenas na logística e na trafegabilidade. Claro, sempre teve o item EPS, mas era pouco. A gente sempre esperou duplicar a rodovia para coibir colisão frontal. Senhores, apresentei lá na BCR resultados excelentes de redução de colisão frontal com a simples instalação daqueles cilindros plásticos no meio da via. E isso aqui é uma tabela de um estudo, eu ocultei os nomes aqui porque ainda não saiu na praça, mas é um estudo de modelagem de concessão que nós aqui da Entraf tivemos a honra de fazer. E olha algumas das contramedidas propostas aqui. Olha aqui, ó. Implantação de cilindro balizador central. Mais de 25 mil unidades. Isso para quê? Para não esperar duplicar para coibir a colisão frontal. Lembra que eu falei que em rodovias federais públicas, o segundo lugar que mais mata é o atropelamento? Em primeiro lugar é a colisão frontal. E olha só, esses cilindros, que têm um poder muito interessante em termos de percentual de redução, impactou 0,24% da tarifa. E olha que legal. Agora, não vai ficar uma disputa depois, a gente tendo que pedir para o concessionário, coloca isso, faz aquilo e tal. Já está na tarifa, está no contrato, está no PER, está lá. Não tem o que discutir, não tem que fazer análise jurídica, está lá, tem que ter. Bom, aí tem aqui, de novo, né, defensas metálicas, terminais absorvedores, transições, né, implantação de passeio com travessia elevada, muito provavelmente é a moderação de tráfego em pequenas travessias urbanas. Olha aqui o que eu falei, o sonorizador na linha de bordo, que é aquela imagem que eu mostrei para vocês. Olha, a gente está preocupado. Mas isso aí não dispensa a defensa. Não dispensa a defensa, mas, por exemplo, é muito mais barato e já faça de imediato. E mesmo se você tiver defesa, também tenha isso. Você vai reduzir, por exemplo, manutenção na sua defesa. E é uma solução que não tem que pensar. É instalar. De novo, travessias urbanas, senhores, tem muita análise, muito raciocínio, análise de pontos específicos. O que eu vou fazer aqui? Eu fecho esse acesso, eu jogo esse retorno para lá, tal. Mas, ao longo do linear da nossa rodovia, tem muitas intervenções que a gente consegue fazer a baixo custo, com baixo investimento e com bons resultados, né? E aí tem algumas outras contramedidas aqui, né? Terceira faixa, adequação de acostamento. Mas, de forma geral, senhores, veja esse custo total aqui. Só o sonorizador na linha de bordo, mais o cilindro, representa apenas 0,25% da tarifa, tá? Do custo por quilômetro, do custo que vai ser passado ao usuário. E todas essas medidas não chegam a 10% do custo da tarifa. Então, veja, olha como é importante se pensar a segurança viária na modelagem, para depois não ficar uma disputa jurídica. Tem um contrato a seguir, vamos seguir o contrato. Claro, tem que seguir o contrato mesmo. Agora, na modelagem, é a hora a gente colocar, calcular direitinho para tudo ser certo, para ser uma relação, para ter o que se discute também nas concessões, que é a segurança jurídica. Está ali, gente, cara crachá, já foi modelado, o custo está nos cálculos. Né? Bom, senhores, isso é o que eu queria compartilhar com vocês, e como são muitas questões de raciocínio, de reflexão, muitas vezes de ponto de vista, eu termino com essa frase que eu gosto muito. Né? Eu não quero que você pense igual a mim, quero apenas que você pense. E nós precisamos, na segurança viária, abrir a nossa mente e refletir mais para a gente poder salvar vítimas do trânsito. Senhores, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Nossa, fui chitamente preciso. 8h15. Obrigado, Giovanni. Eu que agradeço aí, Fred. Parabéns aí pela
pela apresentação, pelo show, pela palestra aqui. Muito bom mesmo. E agora a gente abre para aqueles 15 minutinhos aí, tá? E aí a gente vai fazer a seguinte dinâmica. A gente vai priorizar aqui as perguntas aqui via... Perguntas diretas, né? Que a gente abre o microfone aqui. E aí, depois aí que esgotar as perguntas, a gente vai para o chat. Se por acaso estourar os 15 minutos, as perguntas do chat, depois eu passo para o Fred, e aí depois ele responde daí, caso estoure os 15 minutos, ele vai responder isso aí depois, tá? Então, aqui na sequência aqui de mão levantada, eu vou na sequência aqui, quem levantou a mão primeiro foi a professora coordenadora do nosso curso de pós-engenharia e operação de tráfego, professora Mônica Veloso, que nos dá a honra aí da sua presença aí. Professora Mônica Veloso, fica à vontade aí, boa noite. Acho que deu problema lá no microfone, não está tendo retorno. Está no mudo, professora. Está no mudo. Eu vim brincando, dizendo que eu estava parecendo que eu estava num programa daquele de televisão que você corre para apertar a campainha. Eu fui a primeira a apertar, fui a primeira, né? Então, boa noite a todos. Parabéns pela semana. Fred, parabéns pela sua explicação. Eu fiquei embevecida. Algumas comparações suas eu achei o máximo. Falei assim, vou decorar porque eu vou levar para alguma palestra que eu vou falar com alguém. A questão do Pôncio Pilatos, achei o máximo. A questão da varanda, sem a varanda do seu prédio, sem a proteção lateral, achei o máximo. E uma série de outras abordagens que você trouxe, todas muito pertinentes. Eu sei que o tempo é curto, então absolutamente não vou me alongar. Então, eu queria só ter a oportunidade de pessoalmente parabenizar, mas dizer que eu fui superintendente de trânsito do DR aqui do DF, superintendente de trânsito, ainda no século passado, ainda quando o CTB ainda era um neném, isso um pouquinho antes de 2000. Quando todo esse movimento, quando essa mudança de paradigma de que o engenheiro rodoviário devia, sim, olhar para o ser humano ali presente naquela rodovia, não apenas aquela construção de asfalto e contenções e etc. Eu estava ali naquele momento, eu vivenciei aquele momento. E dentro do DRDF eu também era responsável por fazer todo e qualquer trabalho, pesquisa, estatística em relação ao acidente. Tanto que isso me marcou, que eu era, muitas vezes, a primeira pessoa a saber de algum acidente quando ele ocorria antes mesmo da família. Tamanho era a ligação com aquela questão. A coisa era tão séria que eu passei algum tempo depois indo para a psicanalista, porque eu fiquei muito traumatizada, sabe? Cada um daqueles números que apareciam e que faziam parte de estatística, muitas vezes, para mim, eram fatos assim, conhecidos, porque eu ia no local. Eu trabalhei no IPEA, né, naquele custo de acidentes rodoviários, e depois no IPEA, quando fez o mesmo trabalho para acidentes urbanos. Então, tudo aquilo era um misto de encantamento e de tentar entender toda essa dinâmica. Tanto isso fazia tão parte da minha vida que o meu mestrado foi estudar atropelamento em rodovias. Eu queria entender tudo o que acontecia em relação àquilo. E depois do meu doutorado eu fui estudar o que faz com que o motorista obedeça ou não à velocidade limite, isso usando uma modelagem a partir de um conhecimento lá da psicologia. Eu fui estudar na psicologia para entender comportamento humano, para tentar trazer esse entendimento do ser humano, do homem, para ter uma explicação de como é que tudo isso funcionava. Mas, assim, eu não vou absolutamente me alongar, mas fica o convite para quem quiser saber mais um pouquinho desses dois assuntos, mas especificamente em relação aos atropelamentos em rodovias, e aí só para dar mais um testemunho em relação ao que você falou, grande parte dos acidentes, em determinado ano que eu estudei aqui no DF,
tinha como responsabilidade, e aí entende-se como responsabilidade essa coisa de lavar as mãos e jogar a culpa para o próprio pedestre, que atravessava essa rodovia, e muitas vezes a rodovia ou distrital ou federal, passando por algumas das nossas cidades, se quem conhece Brasília sabe que isso é muito frequente, de atravessar na frente dos carros. Isso acontecia, em grande parte das vezes, muito embaixo da passarela. Então, só para mostrar que isso, tudo que se fala, primeiro, já é um assunto useiro e viseiro, né? São coisas de sempre. E que parece que as pessoas não, assim, os órgãos públicos, pena que não enxergam isso, né? Porque a gente já falava nisso lá, por isso eu fiz questão de dizer, já no século passado. Então, a gente, na nossa dificuldade daquele momento de mapear um acidente, a gente via um atropelamento, via uma passarela, e esse acidente acontecia embaixo. Muitas vezes, até por conta de um pedestre que tinha ingerido bebida alcoólica, de um pedestre bêbado, porque tinha algum boteco ou alguma cabaninha ali que vendia bebida alcoólica, ali perto da passarela, porque sabia que ali era um ponto de passagem de pedestre. Então, assim, só para ilustrar um momento real e de vida minha, que passei por isso, fico com pena de não ter muito mais gente aqui assistindo a tua palestra, e torcendo para que essas coisas realmente mudem, porque a gente está aí, que vivencia isso anos e anos, inclusive passando por um divã de um psicanalista depois, sabe que o assunto é muito sério, né? Sim. E aí, só para complementar, né, também seria pauta para a gente gastar alguns minutos refletindo sobre outro quebra de paradigma, aí vai para todo mundo. Passarela, gente, é uma intervenção, eu faço essa brincadeira nas aulas, tem mais tempo. Passarela é uma construção feita para aí todo mundo, pedestre, aí eu, exatamente, para o veículo. Porque você pega o pedestre, faz ele andar 700% a mais, joga ele para cima, para não parar o fluxo veicular. Então, peraí, olha a mudança de filosofia. A passarela é para não parar o fluxo. O pedestre que lute no 700% a mais, porque para atender a NBR 9050, você aumenta. Esse número não é chutado, eu já medi médias e dá mais ou menos 700% a mais. Né? Bom, mas são outros quebra de paradigmas. Obrigado, professor, muito obrigado. Daqui uns dias nós estamos lá na pós junto lá, né? Deus quiser. Isso aí. Bom, aqui dando sequência aqui, então o segundo aqui, na sequência é o Valmir. Ô, Valmir, boa noite, tudo bem? Fica à vontade aí. Valmir Luiz. Esse aí é o professor Zuccherati. Tá no mudo, hein? Tá no mudo. Tá no mudo, tá no mudo. Não tem som. Sem retorno. A gente não te ouve. Tá, você está no mudo. Não estou no mudo. Agora a minha assessora, Ana Cristina, a que eu falei ontem, ô Giovanni, ela hoje está aí na turma aí. Mas algumas coisas eu já te falei, concordo plenamente na sua exposição e gostaria de... Ontem eu levei isso adiante, perguntando por que nós não controlamos também a velocidade através de liberar torque de veículo e reduzir, ou seja, atuar também na parte de fabricação dos veículos. Se eu tenho uma velocidade máxima, por que eu deixo atingir 200, 300 quilômetros no veículo? Então, eu acho que a gente vai ter de começar a partir também dessa parte. Outra que eu gostaria de passar, nós temos uma via lateral chamada acostamento, proibido circulação. Qualquer constrangimento ao tráfego, você vê o pessoal passando a toda velocidade, com uma velocidade muito superior à do que você estaria em trânsito livre. Como a gente também poderia atuar
reduzindo ou bloqueando a circulação direta em cima da circulação, através de cone, alguma coisa, da mesma parte que você falou, na parte central, que eu já vi em Brasília, inclusive, tem, numa passagem de uma trincheira, o cone central sendo utilizado para evitar que as pessoas trafeguem ou mudem de faixa. Isso, a colisão frontal reduziria bastante, principalmente em curvas com uma acessibilidade muito acentuada. Então, acho que esses pontos a gente pode começar, talvez, a escrever e colocar a respeito desses dados para que a gente consiga arranjar uma forma do pessoal ser encaminhado para o problema. Você citou um trabalho, ele foi apresentado 18 anos depois, nesse último concurso da Associação Brasileira de Segurança Viária, e eu achei até que foi muito bem classificado, porque ele era muito tímido em dados para você fazer. Ele foi feito um trabalho muito empírico, muito o que eu sentia, eu não tinha como fazer. E hoje você citou a MG10. E eu gostei demais, certo? E agradeço a você, agradeço a todo mundo, e estou à disposição e vou continuar. Vocês estão apresentando uma semana de trânsito belíssima, certo? Semana que vem, lá no Departamento de Estrada de Rodagem, vai ser feito um curso na área de projeto, do início ao final. Alguns dados que eu vou apresentar está sendo repassado e mostrado aqui, e teve lá também em Brasília. Então, são coisas novas que estão saindo, tem mais gente pensando em segurança viária, tem mais gente procurando o desafio de salvar vidas. Certo? A nossa missão não é enterrar as pessoas, é fazer elas ficarem vivas, trabalhando, e agradecer a Deus e aqueles que fizeram o projeto bem feito ou que tiveram a sensibilidade de arranjar um meio onde que você induz a pessoa a chegar com vida do outro lado. Então, era isso que eu tinha de falar. Muito obrigado e parabéns para vocês. Bom, beleza. Obrigado, professor. Dando sequência aqui, o último que está com a mão levantada aqui na sequência é o engenheiro aí, nosso amigo, colega aí, o Edmundo. Edmundo, tudo bem, Edmundo? Boa noite. Fica à vontade. Boa noite, professor Giovanni, tudo bom? Joia. O Edmundo é amigão aí nosso, aí fica à vontade aí. Ô, Fred, boa noite aí. A minha pergunta é o seguinte, eu passei um período fazendo estudo de EVTEA para as novas concessões. E eu vejo que a definição, hoje, como você falou, o primeiro índice de mortalidade é o atropelamento. E a definição da passarela não é uma definição técnica. Hoje é uma definição ou política, através de uma audiência pública, ou através da estatística da PRF, que é por quilômetro, não é segmentado por metro. Então, não basta definir no pé o KM e o KM do trecho, sem ter uma análise técnica, onde tem que ter um ponto de ônibus junto, tem que ver a geometria de acesso, são vários fatores, não apenas a definição do local, tem que ter um estudo técnico da aprovação do local da passarela. Sim, Edmundo, é o que eu te falei, que eu acho que nós estamos no meio do caminho. A gente não está no zero, já temos passos, mas temos passos ainda a dar, né? Por exemplo, essa tabelinha que eu mostrei no final foi de uma modelagem que foi feita, essa não passou pela EPL, né? Ela é de um outro órgão, né? E o edital de solicitação da EVTEA não tem, por exemplo, um capítulo específico tão forte sobre a análise da segurança viária.
Hoje está muito comum, e já é um passo, colocar assim, tem que fazer IRAP. Mas aí, se você lê a metodologia IRAP, ela te fala o seguinte, gente, nós, IRAP, recomendamos que mesmo utilizando a nossa metodologia, que vocês façam uma auditoria de segurança na via. E é uma situação como essa. Sim, para você analisar, por exemplo, em áreas urbanas, você tem escola de um lado, tem escola do outro, você tem o ponto de ônibus está no lugar certo, não tem, você tem um gerador, um polo gerador ali, né? Para a questão de passarelas, isso é extremamente importante, né? Relevante. E mais do que isso, mas lembrem-se, passarela é uma intervenção para o automóvel, né? Porque quando você joga o usuário a andar 700% a mais, aí que nós temos que ficar canalizando, colocando gradil de um lado do outro, porque se não fizer isso, ele vai passar por baixo, como a professora Mônica estava comentando mesmo. Existem uma série de outras intervenções. E aí, veja, eu lendo um edital de modelagem de concessão, eu vejo lá um certo ainda, tem que tomar cuidado com as palavras, um certo conflito. Ou seja, um indicador muito importante era, após a concessão assumir, tá, etc., não ter redução de velocidade menor do que X% no local A, B, C, D, E e F, por exemplo. Mas, gente, tem local que a gente precisa reduzir a velocidade? Sim. Tem que ter a moderação de tráfego. Se eu vou ter uma pequena travessia urbana, onde eu não vou fazer um contorno, ou onde eu não vou fazer passagem de desnível, eu quero sim reduzir a velocidade. E aí entra num conceito interessante de área de tráfego, que é o conflito entre mobilidade e segurança. Se você aumenta de mais um, você reduz o outro, e vice-versa. Mas, para concluir, não delongar, é o que eu falei, estamos caminhando, mas sim, aumentar o nível de exigência dos estudos de segurança viária nas modelagens de concessão, e considerar isso também no prazo, porque isso vai ser uma análise, né? E o que for da PRF já é um grande ganho, porque é uma base que já vai ajudar bastante, mas quando você faz assim em bases estaduais, aí, meu amigo, aí a gente pode chorar, porque para conseguir os dados, essa que a gente fez foi um parto. Você consegue dados totais de sinistros por mês. O que foi, aonde foi, como foi, esquece. Né? Então, assim, a gente ainda tem essa carência de dados. Né? Mas é isso, deixa eu parar aqui para passar a palavra para o próximo. Bom, pessoal, estamos aqui esgotando aqui os 15 minutos, né, reservado às perguntas aqui. Vamos, então, aqui, tem mais uma mãozinha levantada, então vamos fazer mais essa pergunta aqui, e aí depois eu vou para o chat, a gente faz daí o encerramento, as considerações finais aí. Então, a última pergunta aí é a Marlia Paiva. Boa noite, tudo bem? Fica à vontade aí. Tá no mudo, tá no mudo. Tá no mudo aí. A Marlia. Desculpa. Oi, gente, boa noite. Boa noite. É uma pergunta final, mas ela é muito técnica, assim, a respeito de projetos para concessionárias. Quando a gente vai no Manual de Travessias Urbanas do DENIT, o de 2010, se fala que uma das medidas que garante a segurança de travessias seria a iluminação pública. E aí eu queria saber a respeito da iluminação pública para travessias de pedestres em vias de pista simples, se tem alguma recomendação ou se, assim, falar um pouco sobre isso também, já que também está no escopo de segurança viária, né? Claro. Enfim. Bom, quando você avalia o percentual de atropelamentos de dia, de atropelamentos à noite, você vê que a noite é significativamente maior. Disparadamente é maior à noite. Ora, uma vez que eu sei que o fluxo de tráfego à noite, inclusive, é menor, isso aí já é um indicativo de que sim, de que eu preciso melhorar, né, a qualidade de iluminação. Né? E aí agora tem até uns estudos bem recentes, eu gosto muito de ler, gente. Uma coisa que eu escutei na minha graduação. Olha, você quer ler coisas boas de bibliografia, de qualquer área técnica? Pesquise em inglês. Então, eu lendo recentemente alguns estudos mostrando a relevância. Às vezes as pessoas, só uma geral, depois vocês pensam com mais tempo, né? Mas questão de travessia de pedestres, né? Geralmente coloca-se a luz em cima da travessia, né? E tem estudos muito interessantes mostrando que é legal você colocar um pouco antes e um pouco depois, mas em resumo, antes da travessia, no sentido da aproximação, que mostra, ou seja, como é que são essas questões, detalhes pequenos do projeto que interferem na segurança, né? E sem dúvida, pedestre, à noite,
baixa iluminação, né, vai somando os elos, né? E aí também mais uma última informação, a atualização da segurança viária mostra que não acontece uma vítima por um único motivo, é uma sequência de elos, igual ao acidente aéreo. Quem já assistiu aí desastres aéreos, quem assiste aviões e música, sabe que são vários elos para você fechar, para você ter um sinistro. E a mesma coisa na segurança viária, e a iluminação, sem dúvida, Marla, é ponto aí a se considerar. Lembrando que o atropelamento é o primeiro em vias concedidas e o segundo nas federais públicas. Bom, pessoal, então, fechamos aqui as perguntas aqui diretas aqui. Fred, mais uma vez te agradecer de coração, muito obrigado, te dar os parabéns aí pela palestra aí, tá aqui no chat, aqui eu dei uma passada, não tem pergunta, tem elogios, copiei já os elogios, te mandei no teu WhatsApp aí, para depois tu tomar ciência aí, quem deu os parabéns, tudo aí, mas o pessoal gostou. Estamos aí, né, 92 pessoas aí, né, escutando no debate, chegamos a 112 pessoas ao vivo aqui, realmente impressionou o número. Na verdade, é um tema que cativa, né, cativa essa parte de tráfego, segurança viária. A nossa live, que a gente marcou muito, uma live que a gente fez sobre engenharia e operação de tráfego com a professora Mônica, também deu um público muito grande. É uma área, assim, é um tema, assim, que apaixona, né? Então, assim, nós estamos aqui fazendo as considerações finais. Eu abro aí para ti, Fred, para fazer as considerações finais, depois eu faço o encerramento aqui, fica com a palavra final, é só para encerrar, depois eu fecho aqui dentro. Tá certo, senhores. Então, eu queria realmente agradecer aí a atenção de vocês, a disponibilidade de vocês. Está aí até quase 9 horas da noite aí. Tem gente que está no trabalho, que eu estou vendo aqui, né? Muito obrigado pela disponibilidade e atenção. E, considerando que vocês são interessados pela área, espero que, assim como a professora Mônica guardou algumas frases, vamos realmente entronizar um pouco essa filosofia, e mesmo se você não concordou comigo, aquela última frase eu gosto muito, você não precisa pensar igual a mim. Se eu te deixei essa em mente do questionamento, vai atrás, né? Vai pesquisar, vai procurar e nos ajude aí a gente realmente reduzir, não necessariamente sinistros, mas sim vítimas do trânsito. Obrigado aí pela hipótese, pela oportunidade, e estamos sempre à disposição aí. Então é isso aí, pessoal. A palestra depois fica armazenada lá no YouTube. A gente só lembra que amanhã continua. Amanhã vai ser muito bacana. Amanhã o Marco Polo Alves Clemente. O Marco tem uma grande experiência dentro de concessão de rodovia. Ele tem uma experiência vinda da Triunfo Consebra. Hoje ele está na Via Brasil, uma outra realidade, lá na 63, lá fazendo o planejamento, lá a parte também de operação, redução de acidentes. Amanhã ele vai contar um pouco da vida dele, um pouco desse tema. Eu aconselho a todos aí não perderem, hein? Porque quando a gente tem uma outra visão, né, a visão da rodovia, que era do DENIT, passa para a iniciativa privada, e uma das metas da concessão, né, de tantas que tem, é a redução de acidentes, a melhoria desses indicadores, né? E amanhã o Marco vai bater um papo e conversar com a gente continua nessa quarta-feira. Então, daqui de Curitiba, Paraná, da sede do IPOS Especialização, a gente encerra essa live, em breve ela fica no YouTube armazenada lá. Uma boa noite aí para vocês, um bom descanso, mais uma vez um agradecimento ao palestrante e os parabéns aí pelo desempenho, pelo público que puxou aí nessa palestra aí. Boa noite, senhores. Um abraço a todos aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite, muito obrigado por tudo. Tchau. Boa noite a todos aí e um conteúdo enriquecedor aí, viu? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Amanhã se encontramos às 20 horas. Amanhã um pouquinho mais tarde, às 20 horas, pelo fuso horário lá do palestrante lá. Às 20 horas amanhã, tá?